Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Eu sou Marcos Ribas e você está no canal Autoajuda Bíblica, um canal de cura interior, de cura da alma. Hoje é a quarta lição. As 3 primeiras lições nós vimos que o ser humano foi criado por Deus. É a grande cereja do bolo da criação. Isto é, foi o que Deus fez de melhor, porque Ele fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Vimos também que o nome de Deus, que é formado por letras em hebraico, e tem valores numéricos, esses valores são compatíveis com o DNA humano, o DNA que há em nós, os números dele são compatíveis com o nome de Deus. Vimos ainda que o homem foi formado basicamente de dois tipos de terra, em hebraico, Adamu e Adamá, que quer dizer terra vermelha ou amarronzada. Isto é, a pessoa negra de cor mais marrom, ela é muito mais próxima do homem original. O corpo do homem mudou devido ao pecado. O homem passou a ser limitado, ter limitações intensas, inclusive ele envelhece até chegar à morte. Isso será restaurado quando o Senhor trazer juízo sobre a terra. E hoje nós vamos falar dos auxiliares, porque Deus colocou uma missão para o homem, cuidar deste mundo, dessa terra. Deus colocou ele num jardim maravilhoso chamado Jardim do Éden, mas a Bíblia diz que o homem teve a missão de cuidar e cultivar esse jardim, de cultivar toda a terra. Claro que mesmo o homem sendo diferente, o corpo dele não era limitado até o pecado, mesmo com tudo isso ele não iria dar conta sozinho. Então Deus cria os animais, que são os auxiliares naturais do homem. Os animais são extremamente importantes, eles ajudam. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês estão vendo as flores. O que são as flores? As flores ela é o órgão reprodutivo da árvore ou da planta. E como que ela faz para se reproduzir? Ela precisa espalhar o seu sêmen a outra flor, a outra árvore, a outra planta. De uma maneira natural isso acontece. O vento pode ajudar, a flor que está em cima pode mandar para debaixo, mas normalmente os animais que são os auxiliares, eles fazem muito bem esse trabalho. O beija-flor vai lá na flor, ele se alimenta e nisso o bico dele fica cheio do sêmen. E ele vai em outra flor e passa isso para outra flor. Naquele momento, a reprodução acontece. Eu citei o beija-flor, mas pode ser os morcegos que se alimentam das flores, as abelhas e outros bichinhos por aí. Você sabe também que a minhoca, ela ajuda o solo a ficar fértil. E tantos outros exemplos que a gente podia falar. Mas de repente você pode estar pensando, Marcos, o que isso tem a ver com cura interior? É que assim, dentre muitas coisas que os animais, os auxiliares, estão aqui para nos ajudar, eles também têm uma missão de tocar no nosso sentimento. Eu estou falando dos animais de estimação, dos animais domésticos e até mesmo os selvagens, aqueles que hoje se encontram na natureza, mas estão mais distantes de nós. Até estes eu estou falando. Porque a Bíblia nos mostra que no futuro
A andorinha vai voar com o gavião. O leopardo vai passear com a corça. Aqui no Brasil a gente costuma falar coça, né? A corça, o cervo. Então, assim, a gente vê que o plano de Deus não é que os animais também sejam distantes, nem entre eles, inimigos, e também não é para ser inimigo do homem. Tudo isso aconteceu devido ao pecado, mas o próprio Deus vai restaurar estas coisas. Agora, é interessante, quando Deus fez o homem e também fez os animais, Deus deu uma ordem, um mandamento para o homem: domine sobre todos os animais. É interessante que o leão, que é um animal selvagem, é perigoso inclusive, mas se ele for tratado, cuidado pelo homem, ele se torna amigo e inclusive o homem domina sobre ele. Você pode reparar que há uma conexão forte, porque este é o propósito de Deus. Agora eu quero falar para você, os animais de estimação, eles normalmente são colocados para nos ajudar a ter sentimentos, a ter emoção, a ter amor. Vou dar um grande exemplo para você. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não foi perfeito, ele falhou, ele teve alguns pecados. Alguns deles até era para a morte, mas Deus falou que ele não iria morrer, porque era uma pessoa que agradava a Deus. Mas você sabe, quando ele era novo, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E nisso dele cuidar das ovelhas, ele acabou ganhando amor. O amor foi tão grande que uma vez veio um urso para matar a ovelha e ele foi lá e defendeu. Outro dia foi um leão. Naquele tempo em Israel existiam os leões naquela região, até mesmo na Europa. O que aconteceu com o leão? Ele pegou pela juba, pela barba e também matou. Que coragem foi essa? O amor que ele tinha pelas ovelhas de seu pai. O que foi bom? Foi bom que formou o caráter dele. Ele se tornou um grande homem, amoroso, ele se tornou o maior rei de Israel e ele tinha que julgar o povo e ele julgava com amor. Esse sentimento ele ganhou através de cuidar das ovelhas. Se tornou guerreiro, não tinha medo de morrer, mas ele enfrentava os inimigos. Como que ele ganhou isso? Com os animais, cuidando dos animais. Então assim, eu quero te mostrar hoje na lição 4 que Deus fez os animais como auxiliares do homem e eles são muito importantes. Você que tem filho ou neto, seria muito interessante educar o seu filho com um animalzinho de estimação, um cão, um gato, algo que ele possa pegar, que ele possa ter amor e a responsabilidade, cuidar, trocar a água, trocar a ração, limpar a sujeira dos animais. Isso vai trazer algo que vai mexer com o caráter da criança para o futuro. Hoje em dia as crianças estão muito ligadas nas coisas eletrônicas e não tem assim como a gente fugir disso, mas tem como a gente ter uma disciplina. E os animais, eles são extremamente auxiliares para isso, tá? De repente alguém está falando assim, mas eu moro num apartamento. Eu sei que no apartamento as coisas são mais difíceis, mas mesmo assim eu sei que é possível criar animais. Eu só quero fazer uma observação, tá? Animais, eles são auxiliares de Deus para o ser humano. E eles mexem com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Eles só não são filhos, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque, sim, existem pessoas que têm um sentimento como se fosse um filho.
Outros ainda dizem: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os meus animais, mais eu amo os meus cachorros. Então vamos pensar uma coisa só. O homem foi a coisa, ou é a coisa mais importante na criação de Deus. Logo vêm os animais que são auxiliares. Pense sobre isso. Agora, eles são importantes e Deus colocou em nós o sentimento de amor. E existe um amor que é reservado só para os animais. Bom, eu quero te perguntar, você tem algum ou alguns animais de estimação? Fala para mim, diga aí no comentário qual é o teu animal ou quais são, que eu tenho interesse em saber. Eu espero que este vídeo tenha te abençoado. Se esse vídeo te abençoou, se ele fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no canal. Próximo vídeo, a 5ª lição. Quando nós aprendemos, e é importante você assistir todas as lições, desde a primeira. É importante para você entender a sequência, o propósito de Deus. Você vai aprender a se amar, a ter autoestima. Bom, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.